Português do português de Portugal é assim. Não é o. É verbal. Verbal. Bom, pessoal, deixa o pessoal chegar ali. Mariana. É nessa porta aqui. A gente tá tirando foto dos meus grisalhos. Não, tô Eu filmando. orgulho desses grisalhos. Vamos sentar, meu povo, vamos sentar. Tá dentro demais. Eu queria que sentasse nas mesas mesmo. Seja aqui, Mariana. Vem aqui. Sentasse nas mesas mesmo. Aqui, ó. E aí? Não, aí não. Aqui. É. Vem aqui, vai comigo. Aqui na mesa. Aqui você diz. Aqui mesmo. Primeiro convite é já posso começar, né? Bom dia, pessoal. Primeiro eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui lançando mais um livro, né? Agradecer a vocês, agradecer como está sendo registrado, ele não está aqui, agradecer a Prefeitura Municipal que liberou esse espaço, o secretário de Educação, o Isane, que está aqui. A Nayara, que me ajudou muito a organizar isso aqui. Se não fosse por ela, o evento seria impossível ser realizado. Esse é meu quarto livro. O meu primeiro livro é O Percurso das Horas, foi lançado em 2012, no Salip. Um lançamento informal, um escritor meramente desconhecido, mas o meu livro foi aceito pela Livraria Piauiense. E eu cheguei na metade do Salip e eu brinco muito com essa história, porque eu cheguei na metade do Salip, tem a duração de uma semana. Eu cheguei na metade do Salip e no estande da Livraria Piauiense o meu livro só perdeu para o Harry Potter na venda. Então, esse foi o primeiro livro. No final do ano de 2012 aconteceu uma fatalidade na minha família, o falecimento prematuro da minha mãe. E eu me vi numa situação de ter que retornar a São Gonçalo para cuidar da Karina, da casa, do comércio e de mim também, da história. Mas eu não me contentei somente com isso e resolvi dar um pouquinho da minha contribuição para melhorar ou para estimular uma melhoria na formação cultural, na formação da identidade da minha cidade, da minha terra, da minha aldeia, né? Eu não nasci em Teresina, em São Gonçalo, nasci em Teresina, mas eu digo sempre que o lugar eu sigo muito um pensamento do Gabriel Garcia Marques, um escritor que eu gosto muito, colombiano, que faleceu esse ano. E ele disse que o lugar da gente é onde a gente tem algo enterrado, não é onde a gente nasce. E aqui eu tenho motivo de sorte para dizer que essa terra é minha. Então, no ano passado, eu lancei o meu segundo livro, que eu participei de um prêmio literário, e essa editora que organizou o prêmio, ela gostou muito da minha forma de escrever poesia. Ela perguntou se, além daqueles poemas que eu tinha colocado para participar do prêmio, se eu tinha outros. Eu disse que tinha. Ele disse: você tem 10 poemas? Eu digo: tenho. Dá para mandar? Eu posso mandar. Com 10 dias eles perguntaram: você tem 20 poemas? Eu digo: tenho. Dá para mandar? Dá para mandar. Depois: você tem 30? Eu digo: eu tenho 50. Pois mande os 50. Esses 50 poemas, eles eram... Eu não pensava em escrever um segundo livro com o título de No Limiar do Absurdo, que é o meu segundo livro. E quem fez a capa foi a Ana Cláudia, que está aqui, a capa do meu segundo e do meu terceiro livro. Mas, porque seria apenas um livro só, que era o Sobre a Transcendência do Silêncio. Como esse livro estava participando de um prêmio, e nada pode garantir a gente que vai ganhar, principalmente no concurso nacional, eu apostei minhas fichas no segundo, que a editora estava propondo a publicar. Eu não perdi a chance. Acontece que eu tive a graça de Deus do segundo livro, que era para ser o segundo livro, que estava concorrendo ao prêmio, com 80 candidatos de livro inédito, ele ficou em terceiro lugar, foi um dos vencedores. Então lá se vai mais um livro publicado, que era para ser somente 2 livros, o segundo livro em 2013, acabou tendo um livro em 2012 e 2 livros em 2013. Só que como fruto do prêmio, como eu fiquei em terceiro, eu fui o terceiro a ser editado. Então, eu lancei meu primeiro livro em 2012, eu lancei o segundo livro em 2013 e agora em maio deste ano eu lancei o terceiro livro, que foi o livro vencedor do concurso. Mas essa história toda é para chegar no Esboço de Nudez, que é o livro que eu estou lançando aqui agora com vocês.
esse livro, como eu participei do concurso, enquanto o concurso rolava, eu continuei escrevendo. Porque eu tenho essa característica de escrever, não sei se escrevo bem, mas escrevo muito, escrevo de forma constante. E esse livro foi escrito entre novembro e dezembro de 2013. Eu escrevi esse livro em 2 meses. E no final de dezembro, final do ano, eu mandei para a editora Penalux, porque um amigo meu, que é poeta, e eu conheci por conta do concurso da Literacidade, que ele não foi um dos vencedores, mas acabei fazendo uma amizade com ele. Chama-se Souza também, Ayrton Souza, é de Marabá, no Pará. O Ayrton disse: Natan, o seu material já pode ser mandado para a Penalux. Aí eu olhei o site da Penalux e vi a Penalux muito rica, muito sofisticada, de Guaratinguetá, em São Paulo. Eu disse: não, ainda não. Eu acho que eu ainda não vou chegar em São Paulo ainda não. Eu acho que dá. E um dia eu resolvi mandar esse material. Mandei para lá e eles mandaram uma resposta dizendo: nós vamos demorar a responder, porque nós temos muitos originais para avaliar. Eu disse: não, eu não tenho pressa. Eu já estava ainda no afã do terceiro livro que ia ser publicado, o livro premiado, que vinha com selos de livro premiado. Qual é o escritor que não quer? Eu sei que no mês de fevereiro eu recebi um e-mail lá, quando eu abria de manhã cedo minha caixa de e-mail, estava lá: eu gostaria de comunicar que o seu livro está aprovado, uma aprovada assim com letras garrafais. Aí eu vibrei e foi uma festa. Então esse livro está aqui. Do que é que ele trata? O título pode parecer algo muito sensual, inclusive pela capa com um sutiã pendurado na porta. E a Karina já me perguntou: e é um sutiã? E dentro do livro eu digo: é o resto, minha filha, o que preenche. Mas na verdade são poemas, Pipi, que eles tratam não é da nudez do corpo, mas é do desnudamento que não existe, o que nós vivemos atrás desse desnudamento, que é o desnudamento do corpo, que não é do corpo, que você pensa que é da alma e não é da alma. Você se olha no espelho e às vezes você não se reconhece. Por quê? Porque você já modificou a sua pele, a sua estrutura física, a sua personalidade tantas vezes na vida. O cabelo branco, né? Esses cabelos não são meus, são. Então tantas vezes na sua vida você se modificou, a vida resolveu colocar você diante de uma situação que você tivesse que fazer essas transformações para que você se reencontrasse e se perdesse a cada momento. Então eu tratei disso da única maneira que eu consigo tratar, que é escrevendo poesia. Eu transformo todas as minhas interpretações, as minhas inquietações, as minhas análises, eu transformo em linguagem de poesia. Tem gente que se impressiona com a quantidade de poemas que eu escrevo, mas é preciso saber que eu não escrevo com sentimentos apenas. Eu escrevo também com um exercício de razão, de interpretação. Como eu não sou romancista, eu sou poeta, então eu transformo. A minha alquimia é transformar tudo aquilo que eu interpreto, tudo aquilo que eu quero comunicar em poesia. E eu quero aqui recitar o primeiro poema. Eu vou apresentar o livro. Este livro, eu já falei da Penalux, quem fez a apresentação da orelha do livro é a Iraci de Souza. Aí os Souzas me perseguindo, Tia Nil, né? É o Neurivan Souza, é o Ayrton Souza, é o Natan Souza e a Iraci de Souza. Quem é essa Iraci de Souza e como foi que eu a conheci? Como eu sou um apreciador, além eu não sou um poeta que escreve apenas ou fica lendo para alimentar o ego, não. Eu sou um pesquisador da poesia porque eu gosto disso. Eu gosto de estudar a poesia. Eu estou aqui diante de uma autodidata, que é a Tia Nil, que é de fato autodidata porque ela não frequentou os bancos escolares, e é acadêmica, é escritora. Eu devo muito da poeta, compositora, e eu devo muito do meu olhar literário à forma como ela encarava a literatura. Eu morava em uma casa, que é da minha família materna, e na a estante de livros da casa da minha família materna, da tia Rejane, que ela é bambambam em concurso, os livros eram de concurso, que eu detestava. Ela é técnica do Tesouro Nacional, Receita Federal e tal. Mas dos livros da casa da tia de Leite, eram diferentes. Eles me encantavam mais. Porque estes livros, na estante da casa da tia de Leite, tinha Milor Fernandes, Machado de Assis,
Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Pablo Neruda, esses autores que para mim eu ficava encantado, Santa Maria, com as estantes, e eu não tinha nem coragem de pegar no livro. Eu achava bonito aquilo, daquela riqueza, aquela coisa absurda. Tia Nereida tinha a coleção do Jorge Amado, uma edição completa da coleção do Jorge Amado, e eu ficava me perguntando como é que alguém podia escrever tanto, porque a obra dele é absurda, né? Um dia eu descobri que o Assis Brasil tinha mais de 90 livros publicados, e eu fiquei pensando, ele não tem mulher nem filho, nem faz nada na vida. Porque não pode, né? Mas pode sim. Então, era esse universo que me encantava. Eu já disse essa história várias vezes, vou repetir aqui, porque é a primeira vez que eu estou dizendo. O primeiro clássico da literatura que eu li na minha vida é o livro O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bronte, que é dificílimo. Além de clássico, é um livro de um requinte fino, e eu tive uma dificuldade absurda para absorver aquilo ali. E só agora, maduro, é que eu vim entender que eu não tinha condições de realmente entender. Mas o meu interesse em saber como é, não em entender a história, mas como é que alguém poderia escrever aquilo, foi fundamental. E tudo isso aconteceu eu morando em São Gonçalo, passando férias na casa da avó Luzia, dia de semana na casa da avó Luzia, ali na casa da tia Nil, e fui a Teresina em 88 estudar. Terminei o ginásio aqui, não tinha biblioteca, né? Nosso tempo não tinha nada disso. Eu ainda tive a sorte de ter parentes que moravam em Teresina para morar no quarto dos fundos da casa da minha avó, mas diga-se de passagem, o quarto dos fundos da casa da minha avó era o melhor quarto. Era o quarto que ficava perto da cozinha, era o quarto que eu podia entrar e sair, todo mundo dormia. Eu vou lhe botar aqui com o Irlã, porque aqui vocês podem ficar à vontade. Eu tenho duas boas histórias para contar a respeito disso. Tem gente que diz, quando eu fui para a cidade grande, eu fui em cima de um caminhão. Eu fui em cima de um caminhão, com um detalhe, o dono do caminhão era meu pai. Eu morei no quarto dos fundos da casa da minha avó, mas o quarto dos fundos era o quarto que todo mundo queria dormir e ninguém podia. Era o quarto que a gente tinha mais liberdade. Mas em Teresina, a casa da minha avó Vitória não era uma casa de livros, como a casa da tia Nil. Era uma casa que tinha uma outra ordem. Então ali eu aprendi a disciplina. Mas, meu amigo Jeff, mas um belo dia, minha mãe disse para mim, você vai ter que estudar no diocesano. Eu não queria estudar no diocesano, por dois motivos. Primeiro motivo, eu me sentia muito pequeno para estudar numa escola tão rica, com tanta exigência. Pequeno no sentido de não ter conhecimento. E o Luiz Pires está aqui, e ele sabe perfeitamente, porque ele era meu professor na Senec. E o que é que eu fazia? A minha mãe pagava uma aula particular para ele, a gente estudava à noite, ia para casa, eu saía em casa, trocar de roupa, fazer um lanche, Cabral, e ia para a casa do Luiz Pires estudar. Mas eu ia estudar, não era para passar do teste do diocesano, não. Eu estudava era com medo de Teresina. Fosse a escola que fosse, que eu achava que eu não dava conta de nada. E eu disse, eu não vou estudar no diocesano. Mas ninguém sabia disso, nem ele. E eu estudando feito um louco, e ele pensando, esse menino vai passar. Então na minha cabeça, eu vou chegar no diocesano e eu não vou responder a prova. Mas ninguém está sabendo. Tomara que não apareça a nota lá. Francisco? Aí quando eu cheguei lá, não respondi, preenchi o cabeçalho e não respondi a prova. Não respondi também porque eu não sabia. Eu não entendi nada daquilo ali. Aí a fiscal da prova olhou para mim e disse, você não vai responder? Eu disse, eu posso ficar sem responder? Eu disse, pode. Pô, então não vai ter briga entre eu e você. Quando eu saí, aí tudo bem, passou. Quando foi no dia do resultado, a casa caiu. Porque aí a minha mãe foi lá comigo, eu não estava na lista dos aprovados, e ela não veio, não voltou gente não, Mariana, sabe? E ela me puxando pelo braço com raiva naquela entrada principal de diocesano, e eu olhei por cima desse ombro aqui, e eu disse aqui na minha cabeça, eu volto, mas eu vou voltar para ministrar uma palestra aqui, e o diocesano vai ter que parar para me ouvir. Eu tinha 14 anos. E onde é que eu fui estudar? No tal de Cursão Colégio, que era uma escola onde só ia para lá quem estava na minha situação, quem tinha reprovado nessas escolas grandes ia para lá. Mas o Cursão, Deus escreve certo por linhas tortas. Estou contando essa história para falar um pouco, porque o Tipi me pergunta também muito como é que surgiu essa história de escrever poesia, como foi que a poesia ele seduziu, porque ele é meu amigo de infância, senhor amigo. Tá? Ele só tinha um defeito, ele nunca tocou a bola para mim, né? Porque era fominha, ele era o craque da bola, ele era o dono e era uma fera. Então eu fui para o Cursão Colégio. Esse Cursão Colégio funcionava onde hoje funciona o Madre Deus, que é ali
tem a igreja São Benedito, Palácio do Karnak, né? Telepisa antiga, e aquele lugar foi fundamental para mim, porque, Isane, você que foi meu aluno, naquela época eu só conhecia as coisas, as pessoas famosas pela televisão. Eu achava que aquele mundo era um mundo que eu não ia encostar ali nunca. Então aquele local foi fundamental, porque o Palácio do Karnak, o entra e sai de governador, de senador, eu vi ministro, eu vi deputado, então eu desmistifiquei essa história de achar que eles eram superiores. Porque eu via todo dia, toda hora. A igreja São Benedito, muito movimentada com aquela população que não eram os políticos, mas era a elite de Teresina que frequentava ali. Então eu vi todos aqueles outros nomes. E minha mãe, que Deus o tenha em bom lugar, mas ela não ia gostar muito dessa história, porque ela dizia, é um safado. Mas eu tenho que contar, Djanilo. Do outro lado tinha um Edbar, o outro poder. Foi lá que eu vi a turma, os poetas. Foi lá que eu vi o Paulo Machado, lá eu vi o Rubervando Nascimento, lá eu vi o Albert Piauí, os artistas. Eu vi o Nonato Oliveira pela primeira vez e um dia eu chorei quando eu vi o Nonato, porque eu disse, esse cara é aquele, daquele sertanejo que não tem o olho, porque os sertanejos do Nonato Oliveira, eles estão, os olhos são tudo azul, azulzinho claro, que é o azul do céu sem nuvens, né? Então, aquele ambiente foi fundamental para que eu perdesse o medo do mundo. E a poesia hoje foi que surgiu. Um belo dia, eu encantado com Teresina, já achava que não ia mais me engolir. Eu já estava encantado com aquela coisa prosaica e muito movimentada, e uma velocidade toda, todo dia era uma novidade. Eu me lembro que eu e o Irlanda, a gente fazia Irlanda todo dia, nós vamos por uma rua, a gente ia a pé, que é perto, vamos voltar por outra para conhecer a cidade. Eu me lembro, nós passamos 2 anos caminhando e mudando de rua. Que é rua demais, coisas novas. Um dia, eu cheguei mais cedo do que o Irlanda e fiquei ali naquela pracinha que fica ao lado da igreja São Benedito, com o material, isso março de 1988. Eu abri um livro chamado Língua, Literatura e Redação, volume 1, José de Nicola, capinha amarela. Eu abri o livro assim, a moda de um evangelho, Oliveira. Quando eu abri, foi a primeira vez na vida que eu li um poema. Eu nunca tinha lido um poema. Os livros que a gente estudava aqui em São Gonçalo tinham uma frasezinha do poema, mas um poema inteiro não tinha, né? Quando eu abri o livro, foi a primeira vez que um texto me fez refletir. E foi justamente um texto de um poema. Poderia ter sido um texto de filosofia, uma história bem contada, mas não. Foi justamente um poema. E quando eu abri o livro, o poema dizia, uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim, e uma parte de mim continuava, e no final o grande Ferreira Goulart terminava dizendo, traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte. Então eu fiquei inquieto com aquela história de se uma parte de mim é todo mundo, até aí tudo bem, mas essa outra parte de mim que é fundo sem fundo, como é isso? Então aquele texto foi fundamental para que eu moldasse a minha cabeça de pensador, de questionador, de elaborar um texto que nunca responda, mas que sempre faça uma pergunta mais sofisticada do que aquela pergunta que já foi feita. Então ali me despertou o interesse pela literatura, porque eu já vinha encantado pela parte física, com a estante da Tia Nilva. Mas quando eu cheguei em Teresina, me despertou para mergulhar no livro. Aí eu não parei mais. Aí essa história eu tenho para contar. De lá para cá, todas as notas em literatura, eu nunca estudei literatura para fazer prova, só tirei de 9,5 e 10 para cima. Né? Fechei 2 provas de vestibular e não me interessava em fazer letras português porque eu não queria ser professor. Eu queria continuar com aquele encantamento de ler sem que ninguém me mandasse ler, porque eu estava vendo que ali estava funcionando. E um dia eu descobri a Biblioteca Cruz de Carvalho, que é o arquivo ali na frente da Praça do Fripis, e eu passei um texto da minha vida dentro daquela biblioteca. Depois eu descobri a Biblioteca Anísio Brito, que já estava no final, que ninguém ia para aquela biblioteca, só eu, a Biblioteca Anísio Brito. Depois a Biblioteca Abdias Neves, de modo que eu frequentei todas as bibliotecas públicas de Teresina,
inclusive a biblioteca da Receita Federal. E quando eu passei no vestibular, que eu fui fazer economia na Federal, eu larguei o curso de economia, mas no dia que eu larguei o curso de economia, Janil, eu ganhei o prêmio de usuário padrão da Biblioteca Comunitária Carlos Castelo Branco, com um certificado. E esse prêmio eu nem falo, um certificado que quem me entregou foi o Dr. Manuel Paulo Nunes. Né? Então, tudo começou por aí. E eu escrever a poesia, eu tenho que citar nomes aqui, porque nem sabem que eu estou aqui. Eu tenho que citar pelo menos 2 nomes. Uma figura chamada Rutenberg Veloso. Esse cidadão, ele mora em Teresina, ele é da Lagoa do Piauí. O Rutenberg eu conheci onde normalmente os poetas conhecem outro, na mesa de bar. Ele falando sobre sociologia com um amigo aqui do lado, e eu conversando com o meu outro amigo aqui, um parceiro de músico, Sandro Moura, falando sobre música. E acabamos juntando as 2 mesas e conversando sobre isso. Mas eu tinha dado a minha vida de escritor, ela nem tinha começado como acabada. Eu achava que eu não ia mais dar certo para nada. Porque eu já estava com 36 anos, tenho 41 e não tinha um livro publicado e nem tinha perspectiva nenhuma de publicar esse livro. Bom, e um dia conversando com o Rutenberg, ele disse, me manda teu e-mail porque eu tenho algumas coisas para mandar para ti. E o que acontece? 6 meses depois estava eu e o Rutenberg com 26 poemas escritos a 4 mãos. Ele mandava uma parte, complementava. Ele acabou publicando alguns desses poemas no Meio Norte. E aí a repercussão foi muito boa, de pessoas querendo saber quem era, porque os poemas eram modernos, era uma coisa inovadora e tal. Até que um dia eu recebi uma ligação do Carlos Said. E o Carlos Said dizendo que, eu nunca esqueci isso, o que muita gente está escrevendo hoje, muita gente está escrevendo, eu quero dizer que vocês estão fazendo literatura. Aí eu me empolguei com aquilo e despertou em mim essa necessidade de escrever poesia constantemente, e fato que o Rutenberg não acompanhou. E nem quis mais publicar, achou que não estava escrevendo à altura, que eu acho que é uma medida equivocada dele, e ele se ausentou. Eu não sei mais o paradeiro do Rutenberg, perdi o contato com ele, e parece que ele foi morar em Recife, e eu não sei se o Rutenberg publicou o livro. O fato é que eu continuei nessa esteira e apertei o pé no acelerador, e aqui eu estou no meu 4º livro. Né? Mas eu quero deixar bem claro, aqui é a Ana Cláudia, que é minha prima, capista, amiga confidente, e sabe dessa história toda. E ela sabe, esse aqui é meu 4º livro publicado, mas eu tenho mais 3 livros prontos para serem editados. E aqui eu vou dizer os títulos porque já estão no ponto. Eu tenho um livro de prosa poética chamado Cristais de Ausência, que está na mesa da Penalux, dessa mesma editora. Eu tenho um livro chamado Escadaria, com 110 páginas, pronto. E eu tenho um livro chamado Melodia de Martelo, com 80 páginas, que está concorrendo ao Prêmio Cidade de Belo Horizonte. Eu não sei se vai vingar, porque o resultado só sai em outubro, e é um dos prêmios mais difíceis do país. É um prêmio que só premia um livro no Brasil e paga 50 mil reais. É dificílimo. Então, esse livro é o meu cartão de visitas para um escritor profissional, porque ele vem de uma editora grande, um selo editorial. Então, essa é um pouquinho da minha história para chegar até aqui, nesse esboço de nudez. E eu dediquei este livro ao Zé Capucinho, o Zé Zeca, meu avô, porque nos momentos mais difíceis da minha vida como escritor, eu senti que quando as coisas estavam alavancando, a presença dele. E ele não tinha relação nenhuma com isso, porque até meu pai, quando se foi, eu ainda não tinha livro publicado. Quando papai faleceu, 4 anos depois, foi que eu publiquei o meu primeiro livro. A mamãe viu. A mamãe viu essa história toda. E eu quero aqui recitar o primeiro poema desse livro, que é o poema título, Um Esboço de Nudez. Para quem chegou depois, Nayara, eu estou dizendo aqui, não tem nada de sensualidade, né? Aqui é a sensualidade da alma, embora tenha um sutiã bem aqui pendurado no trinco da porta. O poema diz o seguinte: ainda que eu arrastasse o corpo como um móvel eterno, nômade, mapeando o acaso passo a passo, e que além do limite dos olhos restasse um fulgurar de esperas, adornando o desolado vale de risos, nada sairia de mim além de uma solução lacrimal destilada na química dos desenganos, caso meus ouvidos adormecessem na ausência de teu canto de transcender abismos. E desta incúria que da falta flama,
Desnudam-se as dores na carne cindida, desbotam-se as cores na alma que clama. Quando dos sentidos não restarem nenhum eletrochoque ou instrumento pontiagudo, e em vão for o uso da bússola em alto mar, procurarei fora de teu rascunho outras linhas de tinta, mesmo que herméticas, para formar contornos e rabiscos. E ao prescindir de borracha, régua e compasso, desenharei um esboço de nudez sobre um céu pontuado de asteriscos. E eu quero contar aqui também, eu falo demais, a historinha aqui a respeito de um poema que está neste livro, porque esse poema já chamou a atenção de tanta gente, de tantos escritores, que até me surpreende. Veja como é que funciona também a cabeça do poeta, né? No ano passado, eu ainda abalado com o desaparecimento da minha mãe, eu chamo de desaparecimento, porque eu gosto muito dessa expressão, porque ela não morreu, ela apenas desapareceu, né? Diante dos olhos não está aqui, mas está. E para mim era tudo muito estranho, porque essa casa onde eu moro hoje não foi a casa da minha vida, eu não morei ali. A Karina, eu nem morei muitos anos com a minha irmã, né? Não sabia nem como era conviver com ela, porque eu ia passar o final de semana, voltava. Mas enfim, a realidade era outra. Então estava lá uma casa nova, um dono novo, uma dona nova, né? Porque ela não era dona até então. De madrugada, como eu sou morcego, tipo que também é outro, não dorme, né? Tipo, eu fui até a cozinha tomar água. Lá em casa, para quem conhece, tem um espelho na copa, a copa cozinha tem um espelho horizontal. E quando eu abri a geladeira, eu olhei para o espelho, não me reconheci, e aí não reconheci mais nada, né? Achei tudo estranho. Que casa é essa? Que situação é essa? Tomei água e voltei. Aí voltei, tentei dormir, acordei e escrevi um poema chamado Cristalino, que está no meu livro sobre a transcendência do silêncio. E eu falo dessa situação, deparo-me com o espelho da cozinha e falo disso. Bom, o tempo passou, quando foi um dia recebi uma visita ilustre demais, tia Carmen Célia, irmã de Jamil, uma pessoa adorável, minha mãe Maria, tinha maior admiração por ela, artista plástica, e mora em Salvador. E o mais curioso, ela chegou aqui justo no dia da inauguração da secretaria da CEMIG. A Karina ficou lá na CEMIG e fui lá conversar com ela lá em casa. Imagina uma pessoa que eu tinha visto a tia Carmen Célia quando meu pai estava doente no hospital. Aí eu encontrei com ela de novo 4 anos lá em casa. Então uma pessoa dessa chegando na sua casa, você vai conversar sobre os familiares, né? Nós falamos sobre tudo, menos sobre os parentes. Ela começou a falar, eu comecei a puxar para a poesia, porque eu sou chato para isso, e ela começou a falar das artes visuais, e nós ficamos aqui entre artes visuais e poesia, e a Cláudia chegou e foi embora. E a Cláudia chegou e meio continuou. E eu falei assim, naturalmente eu perguntei sobre os prêmios, e eu falei assim, eu tenho uma ligação muito forte com as artes plásticas. E muitos poemas meus eu cito alguns pintores, já citei Salvador Dalí, Leonardo Oliveira, Frida Kahlo, enfim, vários. Aí ela disse, eu disse Francisco de Goya, que é um escritor, que é um pintor espanhol. Ela disse, não, Goya não, eu não gosto de Goya. Porque Goya tratou de temas duros, a morte, esses temas difíceis. Se eu fosse aí, quando eu for à Espanha, eu quero visitar Velázquez. E Velázquez, para quem não sabe, tem um quadro que é um enigma até hoje, que chama-se As Meninas. Porque ele, é como se ele estivesse pintando o reflexo dele. Mas ele pinta o fundo do quadro que ele também está pintando. Então é muito difícil entender que ele é uma genialidade. Tudo bem. Eu não pensei nesse quadro, nem pensei no poema que eu tinha escrito no passado, nem pensei mais nada. Tia Carmen Célia foi embora, um mês mais ou menos depois. Lá se vai lá para de novo na frente do espelho. Só que não foi mais do espelho da cozinha, foi do banheiro. Madrugada foi banheiro. O espelho é grande e eu lá. Aí bati o olho no meu próprio olho e fiquei naquela mesma pergunta dela. Quem é esse cara que está aí? Vai ficar doido, né? Voltei para o computador e escrevi este poema aqui, que é uma continuidade do outro poema, só que eu não sabia que era continuidade. Eu nem me lembrava do outro poema. E o poema chama-se Novo Instante, tinha que se chamar. Deparo-me novamente com o espelho. E mais uma vez, no mesmo instante do reflexo, dá-se o espanto. Como posso ser tantos e tão outros, sendo apenas eu? Pergunto. Mas perguntar a quem?
Se entre o que vejo e o que penso de mim não há mais ninguém. Há um eu, e eu não o reconheço como sendo meu. Mas se ainda penso, e se o que vejo não corresponde ao que conheço, falta-me talvez outro modo de invenção. Ou será que eu é que sou, como as meninas de Velázquez, o reflexo do reflexo da visão? E agora eu queria que a senhora recitasse, falasse um pouco também, né, que é poeta. Eu quase sem condições. Nada. Porque eu acho assim, eu vinha dizendo para o Marconi o quanto eu tenho admiração por este pedaço de chão aqui, que hoje a gente chama a cidade de São Gonçalo. Porque os administradores foram extremamente respeitosos com os espaços públicos. Essas praças que não foram invadidas pela a voracidade do capital imobiliário e outras coisas que a gente vê por aí, né? Não tem mais praça, nas cidades não tem mais espaço. E São Gonçalo respira o luxo, pode se dar o luxo de respirar os espaços públicos. Isso me encanta muito. Que sejam preservados para sempre. Viu, meu representante do povo? Que sejam respeitados para sempre. E a natureza e a humanidade agradecem, né? Olha, é muito difícil você falar de um quase